Olá, muito boa tarde. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. Estamos ao vivo para todo o Brasil. A você de casa, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Esse é o seu noticiário da tarde na TV Evangelizar. E vamos juntos a partir de agora com nossos destaques do dia. Eleições 2022, passe livre para a hora do voto. Em pelo menos 20 capitais do país, o transporte será gratuito no próximo domingo. Dia do segundo turno, dia decisivo para a escolha do novo presidente, também para a escolha de governadores de 12 estados brasileiros. Um rombo nas contas externas do país. Até o fim de setembro, este prejuízo quase triplicou e já chega a 29 bilhões e 600 milhões de dólares. No entanto, os investimentos estrangeiros chegaram ao maior valor dos últimos 11 anos, mais de 70 bilhões de dólares. Hoje é Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Você sabia que a doença, também chamada de paralisia infantil, já foi considerada banida do país e que, infelizmente, pela pouca procura dos pais pela vacina às crianças, volta a preocupar as autoridades de saúde? O Palmeiras, muito perto de mais uma grande conquista. A vitória no fim de semana sobre o Avaí e o empate do Inter, vice-líder, deixou o Alviverde Paulista a poucos passos da taça de campeão brasileiro. E dependendo dos resultados, a festa do título poderá ser no sofá já na próxima quarta-feira. No Recife, a festa foi do tricolor gaúcho. A vitória sobre o Náutico garantiu o retorno do Grêmio, mais um gigante, à primeira divisão do futebol brasileiro. E ainda, o Pauta Aberta hoje traz para você uma reportagem especial. É um alerta sobre a importância da prevenção neste Outubro Rosa e sobre a importância da fé, do otimismo e da alegria no combate a este inimigo silencioso que é o câncer de mama. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta segunda-feira já começou. Até o mês de setembro, o rombo nas contas externas quase triplicou e chega a 29,6 bilhões de dólares. No mesmo período, os investimentos estrangeiros ultrapassaram os 70 bilhões de dólares, maior valor em 11 anos, e foram suficientes aí para financiar os rombos nas contas externas. Os números foram divulgados hoje pelo Banco Central. De janeiro a setembro, as contas externas do país registraram um déficit de 29,58 bilhões de dólares, o que representa quase o triplo do mesmo período do ano passado, quando o valor foi de 11,35 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, os investimentos estrangeiros diretos na economia foram os maiores dos últimos 11 anos. Segundo o Banco Central, o aumento no déficit das contas externas na parcial deste ano está relacionada principalmente a uma piora na conta de serviços, com mais gastos no exterior, incluindo viagens, e de renda, onde houve aumento das remessas ao exterior pelas empresas. Para todo o ano de 2022, a expectativa do Banco Central é de uma piora nas contas externas. A estimativa da instituição é de um déficit de 47 bilhões de dólares e, se confirmado, será o maior dos últimos 3 anos. De acordo com o Banco Central, os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira totalizaram 70,66 bilhões de dólares de janeiro a setembro deste ano, o que representa o maior patamar desde 2011. Com isso, os investimentos foram mais do que suficientes para financiar o déficit das contas externas. Só em setembro, a entrada de investimentos estrangeiros no país já ultrapassou os 9 bilhões de dólares, o equivalente ao dobro do mesmo período do ano passado. Já em 12 meses, os investimentos estrangeiros somaram 73,8 bilhões de dólares até setembro deste ano. Em todo o ano passado, os investimentos estrangeiros no país totalizaram 46,441 bilhões de dólares. A previsão do Banco Central é de que este ano eles cheguem a 66 bilhões de dólares. Com o fim da pandemia de Covid-19, o Brasil voltou a receber turistas estrangeiros. E os brasileiros também estão retomando as viagens. Só de janeiro a julho, os viajantes brasileiros já gastaram mais de 7 bilhões de dólares no exterior. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Com base nas informações do Banco Central, de janeiro a julho deste ano, mostra que os brasileiros deixaram 7 bilhões de dólares em viagens internacionais e que os turistas estrangeiros gastaram 2 bilhões e 700 milhões de dólares no Brasil.
Considerando o mesmo período, é o melhor número desde 2019. Também de acordo com este levantamento, no mês de agosto, o setor do turismo arrecadou 34 bilhões e 200 milhões de reais em volume de receitas. Isso considerando muito mais do que apenas o arrecadado pelos turistas estrangeiros no país. A receita foi 20% maior se comparada ao mesmo mês em 2021. Em agosto, a quantidade de vagas formais criadas pelo setor aumentou e o número ultrapassou a casa das 23 mil vagas. A expectativa é agora que até o fim do ano, mais de 158 mil vagas sejam abertas no setor, num total superior a 309 mil vagas durante todo o ano, o que supera o saldo negativo no período da pandemia. Os economistas afirmam que o setor pode desacelerar no fim do ano, já que 3 produtos principais tiveram reajustes acima da inflação. A passagem aérea subiu 75%, a hospedagem 22% e os pacotes turísticos 23% em relação ao mês de agosto de 2021. Ainda falando sobre economia do nosso país, nossa economia interna, olha só, a variação nos preços do pãozinho francês chega a R$ 8,00 por quilo no Brasil. As informações estão numa pesquisa feita em todas as regiões do país. Você consegue imaginar em qual cidade está a maior variação no preço do produto? Acompanhe. Uma consultoria apontou o tamanho da diferença do preço do pãozinho francês pelo Brasil. A variação chega a R$ 8,00 entre uma região e outra. As explicações são várias, desde o poder aquisitivo do cliente até a variação do dólar. É que isso impacta no preço da matéria-prima principal do pão, que é o trigo. E praticamente metade do trigo usado no Brasil é importado. Na cidade de São Paulo está a maior variação verificada pela consultoria. O quilo do pão mais barato sai por R$ 16,90 e o mais caro, R$ 22,90. Em Manaus foi encontrado o pãozinho mais barato, R$ 14,90 em média. Em Fortaleza, o preço varia de R$ 16 a R$ 20. Em Salvador, o preço médio é R$ 18,50. No Paraná, a variação do valor do quilo do pãozinho se equivale ao de Santa Catarina. Nos 2 estados, os preços variam de R$ 15 a R$ 18. É bem expressiva, né, a variação de preço aí do pãozinho de uma região para outra no nosso país. E a Receita Federal abriu hoje consulta ao lote residual do imposto de renda para mais de 470 mil contribuintes. O lote vai atender aos contribuintes que caíram na malha fina, mas que já acertaram as contas com o leão. O valor total é de R$ 800 milhões. A consulta deve ser feita no site da Receita Federal ou pelo aplicativo da Receita Federal para dispositivos móveis. O dinheiro vai entrar na conta bancária informada na declaração no próximo dia 31 de outubro, segunda-feira. Quem não estiver nesta lista de restituição deve consultar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte pelo endereço eletrônico cave.receita.fazenda.gov.br e tirar o extrato da declaração. Se perceber que há alguma pendência, o contribuinte ainda pode fazer uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes residuais. Nosso assunto agora é saúde. Hoje é Dia Mundial de Combate à Poliomielite, também chamada de paralisia infantil. A doença, que já esteve banida no país, volta a preocupar as autoridades de saúde. A poliomielite, que causa paralisia infantil e pode ser fatal, está erradicada no Brasil há 25 anos. Mas para que isso continue, é preciso que a população leve as crianças para vacinar. É simples, a vacina é de gotinhas e faz parte do calendário nacional de vacinação. Ela é distribuída gratuitamente em postos de saúde em todo o Brasil e deve ser aplicada aos 2, 4, 6 e 15 meses de idade e até os 5 anos. As crianças devem receber doses de reforço. Mas, segundo a Fiocruz, a cobertura vacinal está abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 95% da população. Fora desse patamar, a população não pode ser considerada protegida. Em 2020, ela chegou a 76,2% e, no ano passado, 69,9%. Este ano, a campanha de vacinação, que aconteceu no mês de agosto, teve de ser prorrogada no Brasil porque apenas 63% das crianças foram vacinadas.
É muito importante, né, a conscientização dos pais para garantir a vacinação aos pequenos, principalmente contra a poliomielite. E neste Outubro Rosa, de alerta sobre combate ao câncer de mama, o Pauta Aberta te traz uma história que é emocionante. É a história da Edicélia. Com alegria, otimismo e fé, ela encarou a doença. E está tudo muito bem. Prevenção é tudo, gente. Faz a diferença. Olha só, mais de 90% dos casos de câncer de mama podem ter cura quando há prevenção, ou seja, quando o diagnóstico precoce logo permite o início do tratamento. Tudo mudou após a Edicélia descobrir que estava com câncer de mama. Diagnosticado ainda no início, o tratamento começou imediatamente, passando pela quimioterapia, radioterapia e cirurgia para a retirada do tumor. Mas mesmo sendo um momento delicado, ela resolveu encarar esse desafio de uma forma diferente, enxergando a vida com mais leveza. Porque até então eu pulava de um trabalho para o outro, na correria, terminava um projeto num dia, no outro dia começava outro projeto, vendia uma loja, comprava outra, mas e aí? E a qualidade de vida, né? Então, nesse momento, eu parei para pensar em mim. Entre consultas médicas e baterias de exames veio o medo, mas Edicélia nunca perdeu as esperanças e contou com a fé ao seu lado. Tive medo de morrer, sim, mas não foi assim um medo, um pavor. Eu dizia, Deus, eu acho que eu estou muito nova para morrer. Eu tenho meus filhos, ainda não tenho netos, eu quero ver eles casar, eu quero ter netos, eu quero curtir eles muito tempo ainda. Eu acho que eu tenho muita coisa para fazer, né? Então eu conversava com Deus, conversava com Nossa Senhora, mãe, me ajuda. Eu não quero ficar triste, eu quero realmente vencer essa batalha, mas sozinha eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. A confiança da cura era tão grande que nem a queda dos cabelos abalou sua autoestima. Eu acho que eu estava tão bem, mesmo espiritualmente falando, e com pessoas boas ao meu redor, meu marido, meus filhos, família, todo mundo incentivando, todo mundo ajudando. Isso dá uma força pra gente, assim, que você fala, não, o que é um cabelo, né? Que no dia que caiu o cabelo, a gente começou a rir. A campanha Outubro Rosa chama a atenção para a prevenção do câncer de mama por meio de detecção precoce. Entre todos os tipos de tumores, esse é o que mais mata mulheres em todo o país. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que 66 mil novos casos devem ser registrados entre 2020 e agora em 2022. A boa notícia é que mais de 90% desses casos, quando diagnosticados precocemente, ainda na fase inicial, podem ter cura. As chances de cura ela é proporcional ao estadiamento clínico. O que é o estadiamento clínico? O tamanho do tumor, onde que ele está, se ele tem íngua positiva ou não. E a gente tem um score chamado CIR, que a gente tem as chances de cura baseado no estadiamento clínico. Então, estadiamento 1, estadiamento 2, que são cânceres bem iniciais, as chances de cura é maior que 90%. A partir do momento que esse câncer começa a avançar, que ele vai para o estadiamento 3, até mesmo estadiamento 4, que é quando já faz metástase, essas chances vão diminuindo. E aí a importância de um diagnóstico precoce. E é importante estar em alerta aos fatores de risco. O fator de risco principal é a idade. A gente sabe que o envelhecimento ele é um fator principal de câncer. Então, quanto mais velho, maior chance de eu ter um câncer de mama. A obesidade é importante a gente frisar, lembrando que é um fator modificável, né? Que a gente pode controlar. A dieta inflamatória, o que é a dieta inflamatória? A dieta rica em carboidrato, gorduras, o tabagismo, a obesidade. Para o câncer de mama conta muito a gestação. Então, uma gestação numa idade mais tardia, então mulheres acima de 35 anos, ou até mesmo aquelas que não gestam. A falta de amamentação também é um fator de risco para o câncer de mama. E para quem está vivendo esse momento, a Edicélia tem um recado. A fé, se você que está me ouvindo não tem, procure acender essa chama da fé, porque a fé faz isso com a gente. A fé faz com que você acredite que amanhã vai ser melhor que hoje. A fé faz com que você acredite que você está doente, mas que vai passar e que você vai vencer. Recado lindo aí deixado pela Edicélia, né? No combate ao câncer de mama, grande vitória que ela teve aí. Tá sorrindo com muita saúde para você, Edicélia.
Vamos agora para o intervalo. No próximo bloco, pelo menos 20 capitais brasileiras e outras cidades importantes do país já garantiram transporte público gratuito à população no próximo domingo, dia do segundo turno das eleições. E a festa dos gremistas, o tricolor gaúcho vence o Náutico, está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o país. São 4h41 da tarde agora. A você de casa sempre ligadinho com a gente. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Eleições 2022, no próximo domingo, dia 30, é segundo turno, quando vamos às urnas para escolher o próximo presidente e novos governadores. Em 12 estados, a população fará essa escolha, também de segundo turno para governador. E o transporte será gratuito em 20 capitais brasileiras e outras grandes cidades importantes pelo país. Decisão importante aí, este empurrãozinho do transporte gratuito ao eleitor vai facilitar, evidentemente, a corrida aí para a hora do voto. Quem traz mais detalhes para a gente é a nossa repórter, a Luciana Macedo. Rio Branco, no Acre, vai oferecer a gratuidade apenas para um trecho da viagem, no trecho da volta, para aqueles que apresentarem o comprovante de votação. E em Natal, no Rio Grande do Norte, ao invés de gratuidade, serão oferecidas as tarifas reduzidas para aqueles eleitores que irão votar. Aqui no Paraná, a capital Curitiba, assim como no primeiro turno, já definiu que haverá gratuidade durante todo o dia, exceto para a linha de turismo e também para as linhas do sistema madrugueiro, que funciona de 1 da manhã até as 5, de 1 até as 5 da manhã. E aqui na região noroeste, Maringá, assim também como no primeiro turno, já definiu que haverá a gratuidade. Essa é uma iniciativa que segue a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou que o transporte público seja mantido em níveis normais nos dias de eleição, e que também, para aquelas capitais, para aquelas cidades que pudessem, oferecessem então a gratuidade para os eleitores, sem o risco de que isso gerasse punição aos seus prefeitos ou gestores por crime eleitoral ou improbidade administrativa, porque o objetivo é viabilizar a garantia do direito constitucional ao voto. Até o dia 30, outras cidades devem se manifestar aí a respeito dessa gratuidade no dia 30, para que as pessoas possam ir votar. Volto com você, Odilon. Valeu, Luciana. Notícias internacionais agora. O Partido Conservador Britânico definiu hoje em Londres o nome do próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças, será o novo chefe de governo e líder do Partido Conservador Britânico. Rishi Sunak foi designado nesta segunda-feira pelos conservadores britânicos para substituir Liz Truss como líder do partido e próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele foi o único a conseguir os mais de 100 apoios internos necessários na formação de direita depois da desistência no domingo à noite do ex-premier britânico Boris Johnson. As returning officer in the leadership election, I can confirm. Como oficial na eleição de liderança, posso confirmar que recebemos somente uma nomeação válida e Rishi Sunak está, portanto, eleito como líder do Partido Conservador. Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. Pouco antes, a possível adversária Penny Mordaunt, ministra das Relações com o Parlamento, reconheceu a derrota no Twitter e forneceu pleno apoio a Sunak, ex-ministro das Finanças, que se tornou o primeiro chefe de governo de uma minoria étnica no Reino Unido. Ele vai ter o desafio de superar a falta de credibilidade do Partido Conservador depois de um governo que durou pouco mais de 40 dias e se tornou o mais curto da história moderna do país. Além disso, vai precisar lidar com uma crise energética e com uma inflação galopante. Recado importante chegando agora para você, fique atento, quem traz todos os detalhes é minha amiga Poliana. Muito boa tarde para você, Poliana. Boa tarde, Odilon, seu querido. Boa tarde para você que está em casa. A gente te apresenta essa coleção que vem, olha os momentos que a gente está vivendo aqui no nosso Brasil.
nada melhor do que você ter aí na sua casa a coleção tão especial de Nossa Senhora Aparecida, que traz esse nicho e é uma réplica igualzinha ao original que está lá no santuário, lá em Aparecida. Os detalhes dela são realistas, as cores, o ouro que vem revestindo a coroa e ela vem inteira iluminada. Todo o simbolismo que envolve a mãe que está envolta ali no seu manto em veludo, os cristais, os peixes que simbolizam a pesca. Ele vem todo em madeira, resistente e iluminado. Dá uma olhada em como é que ele vai ficar aí na sua casa. Com certeza vai fazer parte dos seus momentos mais especiais. E você pode ter essa verdadeira joia aí no seu lar, no seu cantinho tão especial, lá no seu altar de oração. Ele é um adorno que jamais vai ficar esquecido. Agora, imagina você presentear quem você ama com algo tão lindo e especial assim. Você pode. Eu te convido a ligar agora e adquirir já o seu nicho igualzinho ao da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Você pode ligar a partir de agora, o telefone está liberado com um preço especial para você que está acompanhando a TV Evangelizar. 0800 111 4444. Ligação grátis. 0800 111 4444. Você recebe junto nessa coleção o terço, que é a coisa mais perfeita que eu já vi. Junto com o terço, ele já vem impecável, gente. Nas cores da bandeira, no Pai Nosso tem o mapa do Brasil e na cruz tem a imagem linda do nosso Cristo Redentor. Ele é personalizado, tá? Você só encontra através da Sagrada Família, exclusividade. Ligou agora, comprou hoje, você ainda vai ganhar o medalhão que o pessoal vai mostrar para você. Esse aqui é presente, tá? Impecável de Nossa Senhora nas cores da bandeira, que também é uma joia, ele vem banhado a ouro. É um presente para lá de especial e é para as últimas 30 primeiras ligações. Então corre e aproveita ligando já no 0800 111 4444. Você escolhe como vai pagar, falou que é aposentado, pensionista, tem condições pra lá de especiais. Quer ganhar esse medalhão, coisa mais linda, banhado a ouro? É só ligar e adquirir hoje esse conjunto incrível que você acabou de ver. 0800 111 4444. Devolvo pra você, meu querido Odilon. Valeu, Poliana. É adorno mais do que especial, né? Apresentado pela Poliana e com presente, né? Caso você faça a ligação e a Poliana está esperando a sua ligação. Vamos de futebol agora, gente. 9 jogos movimentaram no fim de semana a 33ª rodada do Brasileirão. Rodada que deixou o Palmeiras muito perto da conquista de mais um campeonato brasileiro. Isso porque o vice-líder, o Inter, apenas empatou na rodada. Bragantino recebeu o Atlético Paranaense. Eric Ramírez abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo para o Massa Bruta. O Eric fez o segundo e Luan Cândido, de falta, anotou o terceiro do Bragantino. Depois do intervalo, o rubro-negro paranaense tentou a reação. Vitor Bueno acertou um belo chute de fora da área para descontar para os visitantes. Vitinho recebeu a bola, cortou o marcador e acertou um belo chute no ângulo. Bragantino 3, Atlético Paranaense 2. No final da partida, Luan Cândido fez o 4º gol do Massa Bruta. Na Arena Independência, o América recebeu o Flamengo. Matheus França fez o primeiro do rubro-negro carioca aos 11 minutos. Logo em seguida, aos 13 minutos, Everaldo empatou para os donos da casa. E Everton Ribeiro fez o gol da vitória do rubro-negro carioca. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Corinthians. Roger Guedes fez o único gol da partida. No Allianz Parque, em São Paulo, Gustavo Scarpa fez o primeiro aos 4 minutos de jogo. Dudu ampliou e Vanderlan fez o terceiro do Palestra. No estádio do Maracanã teve clássico carioca, Fluminense e Botafogo. O Fogão saiu na frente com Carlos Eduardo. Jefferson ampliou para o time da Estrela Solitária. Mas o Fluminense tem Ganso e o maestro tricolor descontou. E Matheus Martins fez o segundo gol do tricolor carioca, empatando a partida. Juventude recebeu o São Paulo. Reinaldo abriu o placar para o tricolor paulista. Capixaba empatou logo na sequência para o Juventude. Reinaldo fez o segundo dele e o segundo do São Paulo na partida. O Atlético Goianiense recebeu o Ceará. Lucas fez o único gol da partida. Na Arena Pantanal, Cuiabá recebeu o Goiás. Pedro Raul marcou o primeiro da equipe goiana logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Vinícius ampliou o placar. E Daverson descontou para os donos da casa. No estádio Major Antônio Couto Pereira, o Coritiba recebeu o Internacional. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o Coxa saiu na frente com o gol de Luciano Castan. E o Inter empatou com o Vitão.
Logo mais, às 8 da noite, o jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro, no Castelão, fecha esta 33ª rodada. Bem, o Palmeiras tem hoje 10 pontos de vantagem para o Internacional, que é o segundo colocado. Se vencer amanhã o Atlético Paranaense em Curitiba e se o Inter e o Corinthians não vencerem na quarta-feira, o título será já esta semana confirmado aos palmeirenses. Que momento, hein? Pode ser que o início da festa seja no sofá mesmo, acompanhando os principais adversários pela TV. Os palmeirenses aí na contagem regressiva. Falta muito pouco para mais esta conquista. E quem já está festejando é a torcida do Grêmio pela Série B. Ontem, ao vencer o Náutico em Recife, o tricolor gaúcho garantiu matematicamente o retorno à prateleira principal do futebol brasileiro. A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B reservou um dia de festa e muita alegria para o torcedor do Grêmio. O imortal tricolor, o tricolor gaúcho, o tricampeão da América, está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. Ontem, fora de casa, jogando contra o Náutico no Estádio dos Aflitos, o Grêmio não tomou conhecimento do adversário e venceu por 3-0. Bitelo abriu o placar para a equipe gaúcha logo aos 26 minutos do primeiro tempo. E Lucas Leiva fez o segundo do Grêmio. Bitelo de novo fechou o placar. Grêmio 3, Náutico 0. Com o resultado, o Grêmio assegurou o acesso para a Série A em 2023 com 2 rodadas de antecedência, fazendo a alegria da sua imensa torcida espalhada por todo o país. O Grêmio é a segunda equipe a garantir o acesso para a Série A em 2023. Assim como o Grêmio, o Cruzeiro, campeão brasileiro da Série B em 2022, já está assegurado na maior competição do futebol brasileiro no ano que vem. Outro clube grande que pode garantir o acesso já na próxima rodada é o Vasco da Gama, que hoje é o 3º colocado da competição. Em outubro, uma outra data muito importante é lembrada, o Dia Internacional da Sensibilização pela Perda Gestacional. Será que a gente consegue imaginar o tamanho da dor dos pais que se planejam, tão ansiosos, estão esperando a chegada do bebezinho, mas que infelizmente ainda na gestação ou logo ao nascer, por algum motivo, perdem este pequeno tesouro? Pois é, sensibilidade para acolher estes pais faz toda a diferença no momento de dor. E nem todos conseguem mostrar isso. Quem vê o Rodrigo e a Cel assim, felizes com os 2 filhos no colo, nem imagina que até pouco tempo os sorrisos davam lugar à tristeza e à incerteza de uma família. É que antes do José, de 1 ano e 4 meses, e da Maria Helena, de 1 mês, nascerem, eles tiveram 2 perdas gestacionais. Não foi fácil, né? E nenhuma das vezes, claro que na segunda perda, a gente já sabia o que iria passar, né? De sentimentos, de emoção. Então, a gente consegue lidar melhor com a situação, mas a dor é a mesma, assim. Diante dos momentos difíceis, o casal entendeu que não dava para fugir da dor. Era necessário viver o luto. A gente foi buscar em Deus, porque, bom, é uma alma, desde o princípio é uma alma que tá aqui dentro, né? É uma criança. E a gente foi buscar realmente o apoio na fé, né? O apoio em Deus. Porque senão é impossível você passar por um luto, né, sem isso. Aos poucos, os 2 foram conhecendo pessoas que também passaram pela mesma situação e puderam dar o apoio que não receberam, principalmente por parte dos profissionais de saúde. A médica, numa infelicidade, assim, falou para ela, olha, mas você não planejou tudo da gravidez antes e não sei o quê, porque a gente simplesmente estava aberto à vida. Né? E para a gente a gravidez era um motivo de comemoração e quando a gente soube que a gente tinha perdido ali o bebê, né? Ter um médico que falha dessa forma, tipo, mas como assim você não planejou, né? Como assim você estava aberto e não sei o quê. Naquele momento é péssimo, né? Porque já é um luto, já é a perda de um filho e ter alguém ainda buzinando por absolutamente sem razão na cabeça é muito mais difícil. 15 de outubro é o Dia Internacional da Sensibilização pela Perda Gestacional, Neonatal e Infantil. E para tentar mudar a realidade da falta de apoio a quem passa por esses momentos, algumas cidades no Brasil
promovem ações para lembrar a importância do acolhimento e assistência baseada em práticas humanizadas. É importante tanto para que os pais se sintam autorizados, né, a sentir, a se permitir sentir essa dor, porque o que nós vemos é justamente isso, que socialmente essas famílias não são permitidas, não são deixadas sentir essa dor, especialmente quando a perda é no primeiro trimestre, logo no início da gestação, né? E aos profissionais a mesma mensagem, né? Que deixem os pais, que deixem as famílias sentirem, porque toda a existência importa. Eu acho que é de extrema importância, principalmente para que as pessoas tenham um olhar diferente, entendam, né? Olha, não é falar que o filho depois vai ser substituído, não é deixar aquele casal, aquela mãe viver o luto, né? É saber que é um processo de luto, é saber que tem um período ali que você vai passar, que tem que ter uma aceitação, né? E até para os profissionais de saúde, é uma época de lembrar que uma mãe que está nessa situação, ela está num período que ela está fragilizada, né? Então é preciso de um cuidado, de uma atenção. Então a gente achou essa iniciativa extremamente válida. E como é importante, né, o acolhimento no momento de tanta dor. Vai ser beatificada hoje, daqui a pouquinho, numa cerimônia a partir das 5 horas da tarde, na cidade do Crato, no Ceará, a menina Benigna Cardoso da Silva. E você vai poder acompanhar ao vivo pelas redes sociais da TV Evangelizar. A expectativa é que 60 mil pessoas participem dessa cerimônia. A expectativa, a menina Benigna é a primeira beata do Ceará. Ela foi assassinada há 80 anos durante uma tentativa de estupro, quando tinha 13 anos de idade apenas. Desde então, ela tem sido venerada pelos fiéis brasileiros. A solenidade de beatificação vai ser presidida pelo cardeal brasileiro Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus. Então, destacando aqui para você, essa solenidade acontece daqui a pouquinho. Começa às 5 horas da tarde, você pode acompanhar ao vivo a transmissão pelas redes sociais da TV Evangelizar. Gente, Pauta Aberta está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Temos novo encontro marcado amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Ótimo fim de segunda-feira para você e a gente se vê.